Bem, boa tarde a todos. Eu tinha treinado para 30 minutos, já ficou 20, 25. As coisas já começaram difíceis para mim. Primeiro eu quero fazer um agradecimento especial ao professor Lênio e à Clarissa pelo convite e, sobretudo, pela confiança, porque se vocês olharem o cartaz, o único Bel sou eu. Porque o Bel é o bacharel, né? Todos os outros já são mestres e doutores, ou doutorandos, ou pós-doutores, e eu sou o único mestrando. Então, dar oportunidade para alguém nesse estágio, um neófito, de alguma forma representa uma certa confiança. Então, eu agradeço a isso e digo que os meus acertos foi porque eles acharam que tinha alguma virtude, então eu compartilho todos com eles, e naquilo que eu me equivocar, saibam que os problemas são todos meus, né? Também quero ressaltar um agradecimento e um reconhecimento muito especial ao Rafael Tomás de Oliveira, que foi o meu co-orientador de monografia, e é uma pessoa, para mim, um exemplo na academia, de alguém solícito para compartilhar, para ajudar. Então, eu entendo que em tempos difíceis, onde nós não temos tantos acadêmicos que se dispõem a compartilhar, eu acho que a gente tem que ressaltar aqueles que fazem isso e bem feito. Então, Rafael, o meu reconhecimento. Se eu diria que com o Lênio nós temos uma relação de paternidade intelectual, eu teria necessariamente que dizer que com o Rafael ele seria aquele tio que sempre nos ajuda quando a situação está difícil. Então, sempre quando eu precisei, ele me ajudou bastante. Então, fica o meu agradecimento também a ele. Bem, como a Clarissa falou ontem, o Lênio até brincou, disse que São Sebastião do Caí é 9.000 e poucos quilômetros de Nova York. Eu sou de Jequié, Bahia, é mais ou menos 7.001,32 quilômetros de Nova York. Então, uma das vantagens de ser de lá está mais próximo de uma capital importante, de uma cidade importante do mundo, né? Só para dizer, eu comecei no DASAN ainda na Bahia. Tive contato com o professor Lênio em alguns eventos e comecei a fazer atividades à distância. Então, eu sou uma das pessoas que posso dizer que o ensino à distância às vezes dá certo, né? Eu fui um dos primeiros integrantes EAD do DASAN, então é um grupo que está um pouco lá na frente, né? Então, assim que eu comecei minhas atividades, só para situar da onde eu vim e como é que eu cheguei às atividades, e hoje estou fazendo mestrado. Bem, vamos para a exposição propriamente dita. O título da minha fala hoje é Das ressignificações da objetividade, discricionariedade e pós-positivismo, pós entre parênteses, uma leitura a partir do debate Hart-Dworkin. Vai ser uma apresentação um pouco voltada para a filosofia e teoria do direito, então um pouco mais árida. Não é um momento oportuno, depois do almoço temos discussões nesse nível, porém vou tentar deixar um pouco mais suave, né? Dividi em 3 partes. A primeira, falando um pouco da relação do positivismo com a objetividade, que não é uma relação igual em todos os momentos, ao contrário. Conforme o positivismo foi se adaptando e tendo versões novas, a ideia de objetividade também foi sendo ressignificada. Um segundo, falar sobre alguns apontamentos sobre o embate Hart-Dworkin, por que Dworkin questiona a discricionariedade hartiana. E, por fim, desconstruir algumas ideias sobre discricionariedade e positivismo jurídico que estão impregnadas no nosso imaginário brasileiro, no nosso senso comum teórico. Vamos lá. O positivismo no século XIX, nas suas 3 vertentes principais, escola da exegese, jurisprudência analítica, jurisprudência dos conceitos, tinha como um traço comum uma ideia de objetividade fisicalista, que era a possibilidade de nós descrevermos o mundo. Oi. Que seria a possibilidade de nós descrevermos o mundo a partir de um lugar nenhum, sem uma perspectiva que necessitasse de um horizonte histórico individual ou de compartilharmos alguma forma de vida que possibilitasse a compreensão daquele determinado conceito. Então,
de alguma forma, o positivismo jurídico, principalmente, tentando adaptar o conhecimento do direito com o avanço das ciências naturais, pensava em que as proposições jurídicas poderiam ser descritas dessa mesma forma. E aí o recorte daquilo que vem a ser positivo, daquilo que vem a ser da onde as proposições jurídicas surgem, seriam um recorte pensando a linguagem como fatos brutos, que seria aquela distinção de qualidades primárias e secundárias. Primárias seriam peso, massa, volume, velocidade e extensão. E as secundárias seriam aquelas que não seriam passíveis de um método matemático que nos permitisse ter critérios seguros para dizer se isso é uma coisa ou não é. As qualidades primárias seriam uma ideia de que teríamos nos objetos algumas qualidades inerentes a eles mesmos, e aí tem até contornos ontológicos que nós não precisamos entrar nessa discussão. Bem, então nós podemos dizer que o positivismo no século XIX ele foi forjado através de uma ideia de que as proposições jurídicas e a interpretação ela é objetiva. As descrições no direito elas podem ser comparáveis às descrições que fazemos em outras áreas das ciências naturais. Então, por isso, nós não precisamos de subjetividade. Então, nós podemos entender a ideia do juiz boca da lei nesse sentido, porque se nós temos descrições, proposições jurídicas que independem da perspectiva de um sujeito, então o juiz pode ser, de fato, uma boca que apenas declara a vontade autônoma dessa lei. Ora, o conceito fisicalista de mundo, ou objetividade nesses termos, é muito questionável e não consegue dar conta de toda a nossa atividade conceitual. A atividade humana da produção de conceitos ela é muito mais complexa. Vou usar dois termos para exemplificar. A ideia de cor e a própria ideia de direito subjetivo. Se nós perguntássemos para um físico o que é ser vermelho, ele poderia apenas criar uma metodologia que nos fizesse diferenciar, através da luminosidade ou de outros critérios, o vermelho de uma outra cor. Então, ele sempre poderia dizer, através de um critério comparativo, que o vermelho se dá nessas condições. Mas nós vamos criar um conceito do que é ser vermelho. E aí, a física não consegue mais dizer isso. Um conceito fisicalista pode nos dizer quando se dá um direito subjetivo. Vai dizer, quando nós temos determinadas situações, temos um direito subjetivo. Sim, podemos verificar. Mas o que é ter um direito subjetivo? Vamos conceituar nesse sentido. Nós não conseguimos. Os conceitos extensionais eles são limitados por isso. A física não consegue ir além quando nós estamos tratando de conceitos intencionais. E aí, o segundo momento do positivismo jurídico, a partir do século XX, com Hans Kelsen e Hart, eles já se dão conta disso. Então, nós não temos uma objetividade ingênua, digamos assim, a partir de Kelsen. E é bom que se diga que Kelsen, ele talvez não seria nem um autor mal lido no Brasil. Ele não é lido no Brasil. É bom que se diga isso. Algumas afirmações que se fazem de Kelsen no Brasil são de pessoas que talvez nem abriram a capa do livro para dar uma olhada na introdução. Se lessem a introdução, já saberiam que Kelsen faz uma cisão entre ciência do direito e direito, quando ele vai dizer que ele não está querendo fazer uma teoria do direito puro, ele quer fazer uma teoria pura do direito. Então, todo esse critério científico dele não é aplicado ao direito, à ciência que ele se propõe a fazer. Kelsen, nesse sentido, ele dialoga bastante com o positivismo lógico, né, o positivismo lógico, que entende que nós não podemos fazer ciência com a linguagem ordinária, com a linguagem natural, porque ela é vazia de sentido e tem muitas expressões metafísicas. Diria Kelsen, se você tem uma regra que fala de justiça, o que é justiça? Nós não temos nada a dizer sobre isso. É um conceito relacionado a um juízo de valor, e, em relação a isso, não se faz ciência. Então, Kelsen ele faz uma cisão entre direito e a ciência do direito para, assim, poder descrever o fenômeno jurídico. Então, nós temos uma objetividade diferente de uma objetividade pensada do direito a partir de fatos brutos e já nos influxos de uma filosofia da linguagem crescente. Hart ele vai um pouco mais além do que Kelsen.
E nesse sentido, que eu até fiz a pergunta para o professor Rodolfo Arango, e depois nós continuamos conversando. Hart, no início, ele era um não cognitivista, ele achava que as expressões do direito, elas não são descritivas. Elas são... Achar que a linguagem tem apenas a função descritiva, para ele, seria uma ideia muito limitativa. Então, ele inicia achando que as inscrições do direito, em algum aspecto próximo de um realismo escandinavo, que seria, nós temos apenas uma ilusão de realidade que é útil e necessária, mas que não corresponde a nada no mundo concreto. Quando a gente fala de direito subjetivo, se cair um astronauta aqui, ele não vai saber o que é direito subjetivo. Só nós sabemos o que é direito subjetivo. Mas não há nada que corresponde a fatos brutos que nos permita saber o que é direito subjetivo. Hart, ele vai além nesse sentido e ele já pega, eu entendo, alguns influxos do Wittgenstein II. Então, a objetividade em Hart já vai entrar com critérios de aceitabilidade das regras, e essa aceitabilidade ela é compartilhada. Então, é necessário... Será que isso está melhor? Enfim. Eu fui premiado, né? Os 2 microfones não estão bons. Acontece. Hart, ele já vai colocar para a objetividade do direito essa ideia de que é necessário que haja uma aceitabilidade por parte das pessoas que compõem aquela comunidade e compartilham aquela prática. Vai dividir o direito, que seria um conceito mais complexo, não o simples de Auschwitz, em regras primárias que seriam relacionadas às nossas obrigações, aos padrões de conduta propriamente dito, e as regras secundárias, aquelas que nos permitem identificar a juridicidade daquelas regras que nós usamos para avaliar. Essa aceitabilidade vai muito além de um mero uso, mas é essa capacidade de nós usarmos esse padrão para nós desenvolvermos os nossos juízos críticos. Então, eu consigo analisar isso e dizer que a conduta correta para esse caso seria essa. Então, quando eu digo que isso é correto, que isso deve ser feito, só posso fazer isso através de um ponto de vista interno. E aí, essa cisão entre ponto de vista interno e externo, em Hart, eu entendo que já é uma abertura hermenêutica da filosofia da linguagem, do qual pega e amplia. Vejam, a objetividade em Hart não é pensada em fatos brutos, atemporais, que não precisam de um contexto intersubjetivo. Ao contrário, você tem que estar dentro do ponto de vista interno. Só faz sentido para quem está ali dentro, para quem compartilha aquela forma de vida. Então, nós já temos um avanço da ideia de objetividade. Só que Hart vai parar num ponto. O ponto aí, que para mim foi excelente a palavra do Arango, que é, o Hart não faz isso quando vai falar de juízos morais. Para falar de conhecimento do direito, das proposições jurídicas, nós conseguimos resolver isso muito bem através da regra de conhecimento. Mas na hora que nós vamos falar de juízos morais, nós estamos falando de emotivismo, de meras expressões de uma subjetividade e que não pode ser quantificada da mesma forma que uma regra é feita. E aí a gente entra aqui no embate do Hart com o Dworkin. Estou controlando meu tempo. O Dworkin, ele vai dizer o seguinte: qual é o problema do Hart? O problema é que a regra de reconhecimento do Hart não dá conta do fenômeno jurídico como ele se dá. E aqui eu entendo que o projeto de Dworkin não é meramente um projeto prescritivo, mas é também um projeto descritivo. Ele junta as duas coisas. Eu estou dizendo a respeito dessa estratégia de mostrar a insuficiência da regra de reconhecimento. O que é que o Dworkin faz? Ele vai pegar uma série de casos e vai dizer o seguinte: Hart, você está dizendo que na zona de penumbra, ou em situações onde a regra não regula o caso, o juiz tem poder discricionários para usar princípios extrajurídicos, o Hart trabalha nesses termos, princípios extrajurídicos, para formular sua decisão. Aí, Dworkin, tudo bem, Hart, vamos ver como é que os juízes decidem. Vamos pegar o caso Riggs versus Palmer. Ué, Hart, eles usam um padrão vinculante. Nesse caso, mesmo as regras testamentárias dizendo que ele deveria receber o testamento, Elmer, que matou seu avô, não receberia, porque nós reconhecemos nesse contexto um padrão chamado de princípio jurídico, que é que ninguém pode ter proveito da sua própria torpeza. E isso foi vinculante. Quando o Dworkin faz isso, o Dworkin ele derruba esse argumento hartiano, porque ele está dizendo os princípios não são algo que nós devemos começar a aplicar a partir de agora. Acordem,
nós descobrimos a pólvora. E, na realidade, ele já reconhece, a gente pode até pensar, de um aspecto fenomenológico, que os princípios eles já estavam lá, que eles se dão. Só que eles não eram percebidos porque a regra de reconhecimento não conseguia captá-los. Porque a regra de reconhecimento vai pensar em fatos institucionais. Você vai pensar numa lei, você vai pensar num precedente, mas você vai pensar em um princípio onde não vem de nenhuma dessas autoridades, mas que é reconhecido como vinculante, juridicamente vinculante. É bom que se diga isso. Quando o Dworkin vai falar que os princípios têm uma dimensão moral, ele não está dizendo que, nos casos difíceis, nós podemos pegar princípios morais e aplicar ao direito. Esses princípios terão a dimensão moral, mas também têm a dimensão jurídica. Isso aqui vai ser interessante só na hora que eu for desconstruir algumas coisas no final, sobretudo para questionar a ideia que tem no Brasil a respeito do princípio da afetividade. Separei duas decisões aqui para a gente pensar a respeito disso. Se nós lêssemos no Brasil Dworkin a sério, vou usar a expressão do Chico Mota, se nós lêssemos o Dworkin a sério, lêssemos um modelo de regras, e aqui eu usei para essa apresentação um artigo dele chamado É o Direito a um Sistema de Regras. É um artigo que não está, se não me engano, nenhuma das compilações que nós temos do Dworkin, é um artigo avulso, onde eu acho que ele resume bem essas ideias. Então, o Dworkin ele trata nesses dois sentidos, que é uma tarefa descritiva e também uma tarefa prescritiva. A regra de reconhecimento não dá conta dos princípios jurídicos. Os princípios jurídicos têm uma dimensão moral e também têm uma dimensão jurídica. Isso vai ficar ainda mais claro no seu Justiça pro Ouriços, onde ele vai pensar na ilustração de uma árvore, onde um direito é um ramo da moralidade política. Então, Dworkin, um dos embates sérios dele em relação à discricionariedade é porque a discricionariedade ela resulta de um conceito limitado do direito. E aí ele vai usar a ideia de aguilhão semântico, de um conceito que não consegue ir para o que realmente é mais importante numa democracia, que é a justificação, que é chegar no nível dos fundamentos do direito, the grounds of law. Quando nós ficamos apenas nesse nível de regras, nós não trabalhamos bem a legitimidade do direito dentro de um contexto democrático. E isso aí ele vai, que é um segundo argumento, a discricionariedade é contra a democracia. As pessoas entram aí, que é uma segunda estratégia dele argumentativa. Quando as pessoas entram na justiça, elas entram imaginando que o juiz vai criar um direito novo ou entendendo que elas têm uma obrigação jurídica que pode ser tutelada pelo Estado e que ele pode demandar uma ação em relação a isso. Então ele vai pegar toda a argumentação dos advogados, a argumentação dos juízes, toda é feita como se o direito fosse de fato pré-existente. E ele é pré-existente para Dworkin. Diga-se, não pré-existente do que ele está já pronto desde sempre e nós pegamos e aplicamos. Porque eu estou falando aqui do Dworkin da fase crítica, o Dworkin levando os direitos a sério e um pouco da questão do princípio. Não estou falando do direito do império do direito, que é a parte mais construtiva, onde ele desenvolve seu interpretativismo. E nesse interpretativismo o direito também se dá em um movimento hermenêutico. Por mais que Hart tente dizer para Dworkin que a discricionariedade dele seria uma discricionariedade limitada, porque o juiz ele agiria como um legislador apenas para aquele caso e que deveria agir de forma muito parcimoniosa, Dworkin entende que, na realidade, isso é um equívoco muito grande e que os princípios eles têm que ser considerados como as regras. Aí ele faz uma ilustração que eu gosto, que diz o seguinte: o fato de um zoólogo provar que um peixe não é um mamífero não significa que o peixe é uma planta. Ele está querendo dizer o que com isso? Ao identificar que o princípio não é uma regra, não quer dizer que o princípio não é uma norma jurídica vinculante. Só quer dizer que o princípio não é uma regra. Você tem uma limitação nesse sentido. Por que o princípio não é uma regra? O princípio não é uma regra porque ele não passa pelo filtro da estrutura formal que o Hart criou, que é uma estrutura da regra de reconhecimento. E isso aí eu fui apresentar um trabalho em um colóquio internacional de ética, de filosofia na Federal de Santa Maria, e foi uma das primeiras perguntas que me foi feita. Falou, Daniel, Belli, tudo bem, entendi o que você quis dizer, mas tem um problema. Por que os princípios não poderiam ser reconhecidos pela regra de reconhecimento do Hart? Hart responderia isso muito bem.
A questão toda é que os princípios têm... Se Dworkin aceitasse a regra de reconhecimento, ele estaria aceitando uma espécie de conceito de direito que não seria adequado ao seu projeto interpretativista. Então, ele precisa romper com essa estrutura formal para desenvolver uma outra concepção do que vem a ser o direito. E também a gente pode utilizar a ideia de que a regra de reconhecimento ela não seria adequada para essa dimensão da moralidade. Porque a dimensão da moralidade, citando novamente o Arango, quando vai dizer do Wittgenstein I, na sua conferência sobre ética, é uma dimensão daquilo que representa apenas uma perspectiva individual, subjetiva. Então, nós não podemos usar isso na argumentação jurídica. Não tem sentido. Só pode ser utilizado aquilo que passa pelo filtro da regra de reconhecimento. Esse artigo, para mim, a leitura e o estudo desse artigo, para mim, foi muito importante. Deu para entender muito bem algumas coisas que o Dworkin fala. E, principalmente, por que ele não desenvolve uma teoria dos princípios no sentido analítico. O Dworkin vai dizer o seguinte, que se nós fôssemos fazer um catálogo de princípios, antes da metade nós já estaríamos obsoletos. Porque os princípios eles trabalham numa lógica diferente. E aí, a distinção entre princípios e regras é uma lógica lógico-funcional. Os princípios funcionam de uma forma diferente. Então, por mais que nós queiramos descrever não tem como a gente fazer isso. E aí a gente já percebe muitos aspectos hermenêuticos em Dworkin. Não tem como a gente antecipar os princípios antes que os casos se apresentem e a gente perceba o que de fato é vinculante para a nossa comunidade. E aí você percebe que, enquanto para Hart, só as regras passam por esse filtro do ponto de vista interno, de pessoas que compartilham a mesma forma de vida, Dworkin vai dizer, os princípios operam dessa mesma forma. Como nós descobrimos os princípios? Citação do Dworkin. Num sentimento de conveniência desenvolvido na profissão e no público através do tempo. Nós podemos fazer uma reconstrução da história institucional e perceber que nós temos princípios que servem de fundamentos. Dworkin, mas os princípios eles não têm um resultado definitivo como as regras têm. Sim, se eles não são regras. Eles são diferentes, são logicamente diferentes. E aí que vem a sacada. Os princípios eles direcionam o sentido da decisão judicial. Eles vinculam de uma forma distinta. Você tem dois lados e os princípios vão indicar para qual lado o direito deve ser, qual lado o direito deve assistir. Então, a forma com que os princípios se dão é uma forma diferente das regras. Por fim, nos meus 8 minutos, eu diria que nós podemos desconstruir, a partir do Dworkin, várias ideias que nós temos aqui no direito a respeito da discricionariedade e, sobretudo, dos princípios jurídicos. A minha escolha de fazer isso a respeito do Dworkin é porque o Dworkin nos é muito caro como uma das nossas referências basilares para a crítica hermenêutica do direito. Bem, primeiro, no Brasil, criou-se uma ideia de que os princípios vêm trazer liberdade ao juiz que estaria amarrado numa estrutura positivista de uma interpretação literal. Então, aplica-se os princípios, porque com isso o juiz tem mais liberdade para dizer o direito, mais liberdade para dizer o justo para o caso concreto. Em Dworkin é o oposto. Os princípios não vêm para abrir, os princípios vêm para fechar. Hart vai dizer, no momento que o direito se apresenta limitado, nós não temos como saber o que é que vai aplicar. Dworkin vai dizer o seguinte, certo, os casos difíceis, os hard cases, que os princípios não se aplicam apenas nos hard cases em Dworkin. Aplicam-se tanto nos hard cases como nos easy cases. A questão dos casos difíceis é que apenas neles os princípios se apresentam de forma mais manifesta, porque você tem que fazer uma justificação, digamos, de um nível mais profundo. Mas nos easy cases, nós também temos a aplicação dos princípios, só que de forma mais implícita. Então, podemos entender que em Dworkin os princípios eles não abrem, eles vêm fechar a interpretação. Então, se nós temos uma regra que seria, teoricamente, não clara, nós recorreríamos aos fundamentos do direito, aos princípios jurídicos que nos dariam informações ou nos direcionariam sentidos para uma determinada decisão. Os princípios não abririam. Outra coisa, os princípios não poderiam ser criados quase que ex nihilo, como acontece no Brasil. Professor Arango, não sei se na Colômbia acontece isso, mas no Brasil o professor Lênio usa um termo chamado panprincipiologismo para
tentar descrever uma realidade caótica que se tem no país, que, pensando que os princípios abrem interpretação, os doutrinadores criam princípios. Então, eu sou um doutrinador de direito ambiental, e aí vou escrever minha obra nova, preciso atualizar, já tenho 50 princípios, mas é insuficiente, eu faço mais uns 5, e aí eu tenho uma obra atualizada com 5 princípios novos. Só que esses princípios não fazem sentido algum. Esses princípios não são compartilhados pela nossa comunidade jurídica. Esses princípios não têm deontologicidade, eles não são vinculantes. Então, eles não são princípios no sentido durkheimiano. Para nós descobrirmos os princípios no direito brasileiro, nós deveríamos fazer essa mesma investigação fenomenológica de analisar as nossas práticas jurídicas e entender quais são os princípios que nos servem de vinculação e direcionam a decisão judicial. Vou citar a título até de brincadeira, um princípio que foi criado aqui no Brasil. Exatamente, estou controlando aqui, obrigado. Um juiz de Itabuna, da comarca de Itabuna, é perto da minha cidade, lá na Bahia. Então, eu vou falar um caso pitoresco. Na Bahia, diríamos assim, um caso pitoresco. Achei. O que acontece? Uma pessoa entrou na justiça pedindo indenização por um erro numa cirurgia, uma pessoa carente. Só que o poder público do Estado não tinha ainda um órgão específico para direcionar as pessoas que são hipossuficientes e precisavam de fazer cirurgia. Ou de outro tipo de exame, melhor dizendo. O que é que ele fez? Ele diz assim, diante do impasse, aplicando-se o velho princípio do armengue, que vigora no processo civil baiano, determina a remessa da cópia integral dos autos ao presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia, solicitando-se a gentileza de indicar profissional que aceite servir como perito judicial sem adiantamentos de honorários que poderão ou não ser pagos futuramente a depender do resultado do processo. Dicionário de baianês. Na Bahia, quando nós queremos resolver uma coisa e nós não temos o conhecimento técnico, nós fazemos uma espécie de gambiarra. E a gambiarra na Bahia nós chamamos de armengue. Um armengueiro seria, para os antigos, um MacGyver, para os mais contemporâneos, um Jack Bauer, alguma coisa assim. E aí ele diz, como o Estado baiano não tem como resolver bem isso aqui, eu vou tentar fazer uma coisa diferente. E o que é o diferente? É o velho, que dá a ideia que já foi utilizado antes e nunca tinha sido. Princípio do armengue. Ele criou aquele princípio ali para legitimar uma decisão. É claro que isso aqui, notoriamente, ele foi irônico nessa decisão. Mas para dizer que não são poucos os casos que juízes no Brasil criam princípios dizendo que agora suas decisões seriam mais legítimas, mas princípios que não têm nenhuma historicidade, que nós não compartilhamos práticas para dizer que sentido jurídico. Então, os princípios servem apenas de conceitos performáticos que possibilitam qualquer tipo de decisão. Outra desconstrução importante é sustentar a liberdade do juiz, poder discricionário, como uma atitude pós-positivista equivocada. Então, eu só falo assim, quanto mais liberdade, quanto mais discricionariedade, menos positivistas nós somos. Errado. Vocês podem usar Hans Kelsen como uma referência para vocês. Porque Hans Kelsen vai dizer que a decisão jurídica é uma questão de política jurídica e é inexorável, não tem como se controlar os sentidos. O juiz acaba decidindo por um ato de vontade. E na sua teoria pura do direito, tem um livrinho chamado O que é a teoria pura do direito, do próprio Kelsen, que ele diz, a minha teoria pura poderia ser lida como a teoria do positivismo jurídico. Então, se você pode usar uma das maiores referências do positivismo jurídico para usar como base para aquilo que você quer transpor. Então, é equivocada a ideia de quanto mais liberdade, menos positivistas nós somos. 3. O positivismo, em seu recorte metodológico, e aí pensando naquela questão que o Bobbio faz, de metodológico, ideológico e teórico. Uma vez eu fiz até uma discussão com o Lênin nesse sentido. Para a hermenêutica, quando nós analisamos o positivismo jurídico, ele sempre se manifesta de forma tendo aspectos metodológicos, ideológicos e teóricos. É difícil nós fazermos uma cisão tão analítica nesses termos. Mas, de todo modo,
se formos analisar, de uma forma geral, os positivistas reconhecem a discricionariedade, mas não dizendo que a discricionariedade é algo bom, apenas como uma constatação. Então, eles querem dizer o seguinte: nós estamos descrevendo o direito, nós não dizemos que a discricionariedade é bom. O próprio Hart diz assim: talvez a discricionariedade seja um ônus de um modo menos ruim de decidir. Imagine se não tem lei para decidir, o que é que vai fazer? Vai pegar aquele caso e dar para o legislador decidir? Então, talvez isso seja um modo mais adequado. Mas o positivismo, em seu recorte metodológico, ele vê a discricionariedade como uma constatação, como algo que se dá, não como algo que ele entende que seja legítimo ou coerente. Nós, para a crítica hermenêutica do direito, nós temos uma perspectiva distinta. A gente vai não apenas ler a realidade, mas tentar desenvolver uma leitura que seja mais adequada diante de um contexto democrático. Por isso, a discricionariedade para a gente, nós combatemos tanto a discricionariedade. 4, por fim, apesar de nós termos uma reaproximação entre direito e moral, nós não temos uma confusão entre direito e moral. O direito continua tendo seu grau de autonomia, e a moral também. Se nós pensarmos na ilustração de Dworkin como um ramo da moral, ainda assim nós vamos ter aspectos da moral que não estão abarcados pelo direito. E isso, eu acredito que deve ser bem identificado. Apesar de hoje nós temos várias correntes que defendem que os juízos morais são objetivos, e eu partilho dessa ideia, ainda assim não nos possibilita judicializar qualquer aspecto da moralidade, quando nós achamos que isso é conveniente. E aí, pegando a fala do Rafael, como se o judiciário fosse o motor da história. Exemplo, para eu fechar, nem vou ler o caso, só falar mesmo, porque eu já estou no meu minuto final, quer dizer, segundos finais. Indenização por abandono afetivo. No Brasil, nós já estamos tendo alguns casos em que o pai pagava os alimentos, tudo certinho, mas não visitava o filho. Não visitava. O que é que o judiciário entende? Que a relação paternal é uma relação que necessariamente tem que ter afeto, que tem que ter amor, que tem que ter cuidado. E se o pai não faz isso para um filho, o pai abre a possibilidade do filho buscar uma indenização depois. E eu li algumas sentenças judiciais, quase todas falavam isso. Uma falava assim: esse tipo de decisão segue o princípio de que nós não podemos lesar a ninguém. Nós não podemos provocar nenhum tipo de conflito numa relação assim. E eu fiquei pensando, eu acho que o direito tem seus limites. Eu acho muito bonito que os pais amem os filhos. Acho mesmo, eu amo muito meu pai. Hoje mesmo, antes de vir para cá, ele mandou um WhatsApp para mim, apesar de ser já um senhor de idade, mas um WhatsApp, tá, olha, você tem uma boa palestra, tudo de bom, eu respondi. Então, eu acho isso excelente. Mas eu acho que o direito não pode quantificar o amor das pessoas. Eu acho que nós já estamos indo para um segundo nível, com base no princípio da afetividade, que é nós judicializarmos uma questão que é uma questão moral. Nós temos que, a nossa coerção em relação às pessoas que não amam seus filhos tem que ser uma coerção moral, não uma coerção jurídica. E eu digo mais, aí um argumento que o Lênin tem usado ultimamente, a questão da universalização, e com isso eu termino. Os pais que são esquecidos nos asilos poderiam também pedir indenização? Acho que sim. Se nós formos um pouco mais além, se eu tenho uma relação conjugal e minha esposa olha para mim e fala: eu quero ir embora agora, do nada. Ela rompeu minhas expectativas. E ela assumiu um certo compromisso de ser afetiva comigo até a morte. E ela não foi. Num dia depois do meu casamento. Acontecem. Existem muitos casos assim. Casou num sábado, foi para o lua de mel, segunda-feira já tinha acabado tudo. Aquele que que ficou a ver navios, poderia recorrer ao judiciário dizendo que faltou afetividade? Entendem o que eu quero dizer? Apesar de nós termos muitas decisões que parecem fofas, bonitas, mas o direito tem o seu grau de autonomia e tem as suas especificidades. E isso tem que ser respeitado. Senão o judiciário vai acabar se colocando como um motor da história e dentro de um contexto democrático ele deve entender que ele tem limites. Muito obrigado.